Boa noite a todos. É bom estarmos reunidos aqui para novamente estudar a Palavra de Deus, para darmos continuidade ao estudo que estamos fazendo do livro Passos para o Reavivamento Pessoal. Hoje nós vamos fazer um estudo baseado na parábola das 10 virgens e vamos pedir para que Jesus continue nos abençoando, dando sabedoria a cada um de nós, para que nós venhamos crescer espiritualmente, abandonar aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus e pedir para que Ele continue derramando seu Espírito sobre nós e sobre a sua igreja. Quero convidar você nesse momento para curvar a sua fronte, vamos fazer uma oração e vamos pedir então a presença de Deus. Senhor, nesse momento agradecemos pelo cuidado, pela proteção, pelo privilégio que temos de servi-lo. Agradecemos porque o Senhor tem tocado no nosso coração e nos ajudado a estarmos cada dia mais cientes da nossa necessidade de entregar a nossa vida ao Senhor. Nesse momento queremos pedir também por todas as pessoas que estão enlutadas, porque perderam algum familiar, alguém a quem elas amavam. Pedimos também que o Senhor continue abençoando as pessoas que estão enfermas, que estão lutando pela sua vida, para que o Senhor continue tocando a vida delas, das pessoas que estão cuidando delas, e que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre nós, que o Senhor continue abençoando a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, no domingo passado, nós estudamos o tema mornos na fé e nós vimos algumas condições pelas quais Jesus ele chamou os membros carnais de mornos, ou seja, as pessoas que vivem como cristãos, mas não têm uma entrega completa, têm uma entrega parcial. Hoje nós vamos recapitular algumas coisas sobre o que nós estudamos no domingo passado, mas hoje nós vamos trabalhar em cima da parábola das 10 virgens e vemos realmente o que nós precisamos mudar na nossa vida e a consciência que nós precisamos ter de que nós precisamos estar completamente cheios do Espírito Santo. Nós vimos que os cristãos, em geral, todos nós carecemos de uma experiência pessoal com Jesus através do Espírito Santo. E eu tinha mostrado para vocês que para nós respondermos essas questões nós precisamos ver um dos textos de Apocalipse, especificamente Apocalipse capítulo 3, verso 20, onde Jesus ali chamou os crentes da igreja de Laodiceia de mornos. Ele mesmo deu uma indicação clara sobre isso. Nesse texto ele falava que ele estava à porta e batia, mas ninguém estava disposto a recebê-lo. Então Jesus ali é relatado como alguém que não era o centro da vida dos crentes. Ele estava do lado de fora, batendo a porta e chamando pelos seus filhos, mas a pergunta era por que ele não havia entrado. E a resposta lógica é porque ele não havia sido convidado. Então nós vimos que Jesus ele não força a entrada no nosso coração, mas ele nos dá a liberdade de escolhermos se queremos que ele faça parte ou não da nossa vida. E a outra pergunta que nós fizemos também era por que os crentes deixam Jesus do lado de fora? Qual que era a razão para que isso acontecesse? Então nós vimos que algumas pessoas elas se movem na vida espiritual de uma forma puramente intelectual e cognitiva e elas não buscam realmente ter um relacionamento verdadeiro com Cristo. Então a razão para a mornidão espiritual ela está relatada ali em Apocalipse capítulo 3, verso 20, onde diz: eis que estou à porta e bato. Jesus não estava no centro da vida dos cristãos, mas sim ele estava do lado de fora ou à margem. E nós vemos no texto de Mateus capítulo 6, verso 24, que ninguém pode servir a dois senhores. Assim a mornidão se refere a uma relação pessoal com Cristo, ou seja, outras áreas da nossa vida que nós não entregamos a Ele. E isso nos torna relativamente mornos. E hoje nós vamos ver então que a parábola das 10 virgens também nos fala sobre isso. E o que Jesus nos ensina através dessa parábola e o que nós precisamos fazer para crescermos espiritualmente. Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. E ali nós vamos fazer então a leitura da história das 10 virgens, essa parábola. Nós vamos entender alguns aspectos daquilo que Jesus ele quer nos ensinar com essa parábola. Então nós vamos começar lendo aqui o verso
1 até o verso 13 do capítulo 25. Se você puder, pode acompanhar a leitura. E aqui Jesus ele diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Verso 3. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então esse verso 5 aqui ele é importante porque fala que tanto as nécias quanto as prudentes, todas elas foram tomadas de sono e todas elas adormeceram. O verso 6 continua dizendo assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte, a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Verso 11. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Verso 12. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. E Jesus encerra essa parábola dizendo que nós devemos vigiar, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o noivo vem. Ou seja, não sabemos o dia da volta de Jesus. Agora, o que essa parábola nos ensina a respeito da nossa vida espiritual? Bom, nós podemos ver que todas as 10 eram virgens. O texto também fala que todas elas tinham crenças bíblicas genuínas, elas estavam todas esperando o noivo. Todas elas também tinham lâmpadas, todas elas tinham a Bíblia, todas elas foram ao encontro do noivo e todas aguardavam ansiosamente a segunda vinda. Só que a partir do verso 5 fala que todas elas dormiram, todas ouviram o chamado e todas elas acordaram, todas as lâmpadas estavam preparadas, tanto das nécias como das prudentes. Todas as lâmpadas se acenderam, tanto a lâmpada das nécias como também a lâmpada das prudentes. Mas fala que metade das virgens notou que suas lâmpadas se apagaram. E aí começou o problema. E Jesus, então, ele nos mostra a lição desse tema de hoje. Então, vejam só, lâmpadas acesas consomem azeite para permanecerem acesas. E a energia se consome. Ou seja, se você ligar uma lâmpada, se for uma lanterna a pilha, ela vai consumir energia e quando acabar a carga daquela bateria ou daquela pilha, ela vai acabar apagando. E isso mostra que a energia ela se consome constantemente. E o texto fala que após pouco tempo, 5 das virgens perceberam que elas estavam com as lâmpadas apagadas e agora elas não tinham mais combustível para alimentar aquelas lâmpadas. As lâmpadas das virgens insensatas que queimaram por um curto período de tempo, elas mostram que elas tinham uma porção muito pequena do Espírito Santo, não era uma porção suficiente para que elas permanecessem acesas e havia pouquíssimo óleo. E essa foi a única diferença que nós encontramos na parábola. Todas estavam preparadas, todas esperando, todas adormeceram, todas acordaram, todas foram ao encontro do noivo, só que 5 dessas virgens, as nécias, tinham pouca energia, ou seja, tinham pouco azeite, tinham pouco do Espírito Santo, e elas não puderam permanecer com as suas lâmpadas acesas. Essa foi a única diferença que Jesus ele mostrou na parábola. Nós percebemos que quando as 5 retornam da sua busca, quando elas saíram, então perceberam que estavam sem óleo, pediram aquelas virgens prudentes. Elas disseram: olha, não podemos partilhar, porque senão vai faltar para nós. Elas então saem em busca do azeite, então elas voltam, e quando elas voltam de sua busca e pedem para entrar, Jesus responde o seguinte:
olha, não conheço vocês. E elas se preocuparam tarde demais com azeite, ou seja, elas foram buscar o Espírito Santo muito tarde, e quando elas resolveram buscar o Espírito Santo, o azeite para a lâmpada delas, para estarem prontas, a porta já estava fechada, e então era tarde demais o esforço que elas haviam feito. Então, através dessa parábola, nós podemos ver que Jesus ele mostra claramente aqui a nossa relação pessoal com Ele, e que essa relação pessoal com Cristo ela depende da ação do Espírito Santo. Nós precisamos da ação do Espírito Santo para termos um relacionamento verdadeiro com Cristo. Quem não está cheio do Espírito Santo não será reconhecido por Jesus. É isso que essa parábola mostra. E nós vamos ver um texto agora também de Romanos que se refere a essa questão daqueles que estão no Espírito ou aqueles que não estão cheios do Espírito Santo. E nós vamos ver isso então em Romanos capítulo 8, do verso 8 e 9. Então, abra sua Bíblia aí no livro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 8. E esse verso 8 diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Verso 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, essa parábola sobre as 10 virgens e esse texto de Romanos 8, verso 8 e 9, eles deixam bem claro que nós precisamos ter em nossa vida o Espírito Santo. E esses são textos de uma aplicação bem dura para nós como cristãos, que às vezes nos contentamos com o pouco que temos ou fazemos e achamos que isso é o suficiente para que Cristo habite na nossa vida e para que nós venhamos alcançar a salvação. Veja que esse tema do Espírito Santo não está falando sobre a questão de você ser uma pessoa perfeita, mas você buscar a plena ação do Espírito Santo em sua vida, buscar estar cheio do Espírito Santo a cada dia, para que você tenha uma plena comunhão com Cristo. Então nós devemos nos perguntar, será que nós estamos cheios do Espírito Santo? Será que nós temos buscado a cada dia a presença do Espírito Santo? E nós não podemos agir como essas 5 virgens nécias, que elas foram buscar o Espírito Santo apenas no momento em que já não tinha mais solução para a vida delas e que elas não poderiam mais receber a ação do Espírito Santo. Ou seja, elas foram buscar o Espírito Santo quando já estava tarde demais. Então nós percebemos então que se alguém não tem o Espírito Santo, de acordo com Romanos capítulo 8, verso 8 e 9, essa pessoa não pertence a Deus. Então, de fato, um relacionamento pessoal e real com Jesus só é possível através da ação do Espírito Santo. Se você ler lá em 1 João, capítulo 3, verso 24, lá diz o seguinte: deste modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, uma maneira de sabermos se nós pertencemos a Cristo e de sabermos se nós estamos relacionados com Ele completamente, e não de uma forma parcial, mas de uma forma integral, nós sabemos isso através do Espírito Santo que Ele nos dá. Isso significa que a certeza da plenitude do Espírito Santo na minha vida me dá a certeza de que eu estou com Cristo e que Ele também está em mim. Por isso o Espírito Santo é a chave para nós estarmos próximos a Cristo, é a chave para o nosso relacionamento com Cristo, e nós devemos manter essa experiência diária através do estudo da Bíblia, através de livros denominacionais, através da lição, vários recursos que nós temos para manter essa comunhão com Cristo e buscarmos a presença dele. Eu quero contar para vocês aqui brevemente mais alguns testemunhos também de algumas pessoas, exatamente 2 pessoas que tiveram uma experiência quando participaram também de um momento de 40 dias de oração, semelhante a esse que nós fazíamos aqui. Semana passada eu já havia contado para vocês algum, e através desse programa que conta de uma irmã do sul da Alemanha,
e ela escreveu dizendo que havia estudado um livro que falava sobre os 40 dias de oração e devoção para se preparar para a segunda vinda. Esse livro só está disponível em inglês e em espanhol. Mas ela fala que depois desses 40 dias que ela estudando esse material, tendo comunhão com Cristo e buscando a presença de Deus na sua vida, ela tornou-se uma grande... ela teve uma grande experiência onde a grande bênção da vinda de Cristo realmente era esperada na vida dela. Ela conta que, assim como ela, muitos outros membros da igreja que estudaram e começaram a buscar a Cristo diariamente, eles confirmaram algo que estava faltando na experiência de fé deles. E ela fala que agora tem o privilégio, eles têm o privilégio de experimentar a Jesus, transformando a vida deles diariamente. E ela fala que ainda estão trabalhando passo a passo para que cada dia eles estejam mais próximos de Cristo. O que a gente entende com isso é que a caminhada cristã ela é contínua, não é hoje eu vou orar pedindo a presença do Espírito Santo, amanhã, durante essa semana, ou durante apenas 40 dias que eu estiver fazendo algum programa espiritual e depois tudo está resolvido. O que nós conseguimos entender com isso e com esses testemunhos que é passo a passo. Às vezes você começa com um programa de oração, você fica ali durante 10 dias, 20, 30, 40 dias, mas isso não é o suficiente, porque a nossa vida cristã ela deve manter uma sequência, um crescimento gradual e deve ser uma busca diária e constante na nossa vida. E esse é o segredo para o nosso relacionamento com Cristo. E agora eu lembro também da história de Enoque, né, que diz que a partir de um certo tempo da vida dele, ele andou todos os dias com Cristo. E então ele foi arrebatado. Isso mostra que todos os dias, ou seja, todo momento da nossa vida, nós precisamos ter relacionamento com Cristo, precisamos buscar a presença dele, para que ele venha habitar na nossa vida e nós sejamos transformados por ele. Um outro irmão também lendo esse livro, ele fala que foi tocado profundamente, foi impactado por esse programa de oração e de devoção a Deus. E após estudar, então ele percebeu que ele precisava mais da presença do Espírito Santo e ele entendeu que ele realmente não tinha e não estava buscando diariamente a presença do Espírito Santo. E a partir do momento que ele começou a buscar a presença do Espírito Santo, que ele começou dolorosamente a aprender que ele precisava ter comunhão com Cristo, a vida dele então mudou. E ele diz que isso fez toda a diferença na vida dele e que isso fez com que cada dia mais ele crescesse na busca pela ação do Espírito Santo. E hoje nós temos a oportunidade também de buscar a Deus a cada dia. Nós aprendemos que a maior tragédia para o cristão carnal, ou seja, aquele que não tem um pleno relacionamento com Cristo, é que ele não receberá a vida eterna por causa da sua condição espiritual, ou seja, por não mudar a sua condição espiritual, por não querer mudar a condição espiritual. Por isso que Romanos 8, verso 9 fala, Romanos capítulo 8, no verso 8 e 9 fala, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Isso conclui que há uma diferença entre aqueles que são espirituais, que têm o Espírito Santo, os membros carnais, que têm parcialmente o Espírito Santo e a comunhão com Cristo, mas infelizmente não receberão a salvação. É necessário que nós sejamos cheios do Espírito Santo. O cristão carnal não é ou não está suficientemente preenchido pelo Espírito Santo. E nós temos que ter essa consciência, essa percepção que às vezes nós não estamos plenamente cheios do Espírito Santo e precisamos buscar diariamente o nosso relacionamento com Cristo e buscar diariamente a presença do Espírito Santo na nossa vida. Se eu e você percebemos que somos um cristão, um irmão carnal, nós não devemos ficar frustrados, preocupados, pensando em agora o que vai acontecer com a minha vida, será que eu tenho ou não tenho o Espírito Santo? Então Deus está oferecendo para nós uma oportunidade, um remédio. E o remédio e a oportunidade que nos oferece é o Espírito Santo. Então, em alguns círculos o Espírito Santo é superestimado, por outro lado, em outros círculos ele é negligenciado. E o que o Senhor quer que nós alcancemos é um equilíbrio na nossa comunhão com o Espírito Santo. Então, nós precisamos buscar a cada dia a ação do Espírito Santo.
E a parábola das 10 virgens, ela deixa bem claro, tanto os espirituais, que vivem com o Espírito Santo plenamente, e aqueles que estão parcialmente sendo guiados pelo Espírito Santo, todos eles têm falhas, têm erros, têm problemas, mas a única diferença que nós vemos na parábola das 10 virgens é que, mesmo que as virgens prudentes elas tenham adormecido, elas tenham falhado, elas tenham desanimado, uma coisa elas faziam: diariamente elas buscavam a presença do Espírito Santo, ou seja, o fato delas terem se preparado não só com o óleo da lâmpada, mas terem também um óleo a mais para a hora que as lâmpadas se apagassem, elas pudessem ser acesas, fez toda a diferença na vida delas. Todas dormiram, todas as lâmpadas se apagaram, depois todas se acenderam, mas só aquelas que tinham azeite de reserva, ou seja, tinham mais recursos, é que puderam entrar nas bodas do noivo. Se eu e você hoje buscarmos diariamente a presença do Espírito Santo, mesmo que em meio a falhas, dificuldades, problemas, mesmo que a gente às vezes não perceba a ação do Espírito Santo na nossa vida, Deus ele vai honrar a nossa busca, Deus ele vai nos abençoar por estarmos cada dia buscando e pedindo a ação do Espírito Santo. E na hora que nós precisarmos, na hora das dificuldades, na hora dos problemas, na hora que vier o desânimo, na hora que nós estivermos precisando da ajuda de Deus, Deus então nos dá a porção dobrada do Espírito Santo. Nós precisamos a cada dia reconhecer nossas falhas, precisamos reconhecer que necessitamos do Espírito Santo, e por mais falhos que nós somos, Deus ele promete as suas bênçãos através do derramamento do Espírito Santo. Se hoje nós temos falhado, não é motivo para nós nos desesperarmos, mas é o motivo de nós agradecermos, porque Deus ele nos concede a ação do Espírito Santo e Deus ele quer nos salvar. Clame a cada dia pela ação do Espírito Santo. Peça para que Deus ele venha encher a tua vida com a ação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo seja derramado sobre você, sobre a tua família, e você vai ver que Deus ele fará grandes diferenças, vai fazer grande diferença na tua vida. A ação do Espírito Santo vai fazer com que você seja um cristão totalmente diferente, uma pessoa diferente, e o Espírito Santo vai estar guiando cada dia mais os passos da nossa vida, da nossa família e também da nossa igreja. Que Deus abençoe você, que nós venhamos cada dia fazer essa busca, que nós não venhamos negligenciar a nossa comunhão com Deus e venhamos clamar pelo derramamento do Espírito Santo. Quero convidar você nesse momento para fazer uma oração e pedir para que Deus ele continue derramando sobre nós as suas bênçãos, a sua misericórdia, nos dando perdão e nos enchendo com o Espírito. Vamos orar? Senhor, queremos agradecer pelo teu cuidado, pela tua proteção. Pedimos perdão também se em um momento ou outro em nossa vida nós temos falhado, temos desanimado e até mesmo temos deixado de nos relacionarmos contigo. Muitas pessoas têm buscado diariamente a presença do Espírito Santo, muitas pessoas têm falhado em buscar o Espírito Santo, mas o Senhor tem olhado para cada um de nós e o Senhor tem se compadecido de nós. Que o Senhor derrame sobre nós as tuas bênçãos, que o Senhor continue cuidando da nossa vida, que o Senhor continue derramando as tuas bênçãos sobre nós e que sejamos guiados e protegidos por Ti. Derrama sobre nós o Espírito Santo e nos prepara para quando o Senhor voltar. Abençoa a nossa família, abençoa a nossa igreja, abençoa aquelas pessoas que necessitam do teu auxílio. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo encontro. Um abraço.